Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo aqui ao canal Dicas Esportivas do Rafa. Se você não me conhece, meu nome é Rafael. Estou muito feliz, muito empolgado. Esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal. Nesse canal a gente vai ter todos os dias análises de jogos. Vamos ter outros vídeos também como mindset, gestão de banca para as pessoas que querem aprender a operar nesse mercado das apostas esportivas, tanto para você fazer uma renda extra, como para você futuramente viver do trade, viver das apostas esportivas também, né? Então, se você não é inscrito no canal, clica aí embaixo, se inscreva, dá essa força aí pra gente, tá? Todos os dias eu vou estar aqui trazendo para vocês os melhores palpites, as melhores análises dos jogos que a gente vai ter aí todos os dias, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos para as análises aqui. Vamos para as análises dos dias de amanhã, sexta-feira, dia 4 de março, tá? Então, a primeira partida que a gente tem aqui é a partida do Alavés contra o Sevilha, né? Se você olhar aqui a classificação, o Sevilha é o segundo colocado. Ele tem 15 vitórias, 9 empates e 2 derrotas em 26 jogos. Ele fez 39 gols, sofreu 18, então é uma equipe bem over, né? Porque faz bastante gol e sofre pouco, né? E o Alavés está lá embaixo, em 26 jogos só fez 21, mas a defesa é uma peneira, sofreu 44 gols, né? Vamos ver aqui o histórico das equipes. Quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos, em 8 a gente teve menos de 3 gols, né? Vamos ver aqui o histórico recente. O Alavés, dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos de 3 gols, né? Então, assim, não tem muito o que fazer aqui nesse jogo, devido aí à classificação que a gente viu, uma odd alta dessa. Então eu vou buscar nesse jogo vitória do Sevilha, tá? E pela defesa do Alavés ser muito fraca e o ataque do Sevilha ser muito bom, eu também vou buscar o mais de 1,5 gols, tá? Placar para mim dessa partida, 2-0 para o Sevilha, tá? Próxima partida aqui da sexta-feira, a gente tem a Inter de Milão contra a Salernitana, tá? Se você olhar aqui a classificação, a Inter deu uma caída, né? Ela era líder aí disparada, ela vem de uma sequência aí um pouco fraca, né? Então, mas se você olhar aqui, em 26 jogos, o ataque dela fez 55 gols e sofreu 22. Então, um ataque muito forte, uma defesa muito boa. E a Salernitana é a lanterna do campeonato, né? Fez apenas 20 gols, sofreu 56, sofre mais de 2 gols por partida, né? Se você olhar aqui o histórico, a Inter está vindo de 5 jogos sem vitórias, foi o que eu falei, ela era líder disparada e ela deu uma caída boa nessas últimas partidas, tanto que ela está 4 jogos sem fazer gols, né? E nos últimos 6 jogos todos tiveram menos de 3 gols, né? Já a Salernitana está vindo de 4 jogos sem vencer, né? 6 jogos sem ganhar, sofreu gol nos últimos 19 jogos, nos últimos 8 jogos em 6 a gente teve pelo menos 3 gols e nos últimos 5 em todos foram ambas marcas, tá? Então, dito isso, o que eu acho? Apesar da odd estar baixa, eu acho que é o jogo ideal para a Inter voltar a vencer, né? Então, se você vê que você está assistindo o jogo, você vê que a Inter está amassando, acho bacana você pegar uma vitória no primeiro tempo ou um gol no primeiro tempo, tá? Mas eu acho que aqui a gente vai ter sim pelo menos 2 gols nessa partida. A Inter esse é o jogo ideal para a Inter sair dessa fase que ela está passando e acredito que a Inter vence essa partida. Placar do jogo para mim 3-1 para a Inter, tá? Próximo jogo aqui, Campeonato Francês, Ligue 1. A gente tem o Lorient enfrentando o Lyon, né, que está vindo aí numa fase também que não está legal. Tanto que se você olhar aqui a classificação, o Lyon é apenas o 10º colocado. Em 26 jogos, ele tem 10 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 34 gols feitos e 32 sofridos. Então é uma equipe que faz aí mais de 1 gol por jogo e sofre mais de 1 gol por jogo. E o Lorient é uma equipe que o ataque é fraco, ó. Em 26 jogos só fez 21 gols, porém a zaga tomou 39, né? Então se você olhar aqui
o confronto aqui são entre elas duas, né? Então, nas últimas 6 partidas, em 5 foram ambas marcam, tá? E vamos ver aqui, o Lyon, como ele está vindo nessa fase ruim, nos últimos 10 jogos, em 9 a gente teve menos de 3 gols, né? E nos últimos 5, em 4 foi a primeira equipe a sofrer gols, né? Então, vendo esse histórico aqui, eu estou fora do mercado de resultado, não acho bacana a gente investir o nosso dinheiro em algum dos dois times, só se você estiver vendo o jogo, ver que o Lyon realmente está amassando, ou o próprio Lorient, né? Mas eu acho que o ideal aqui é a gente buscar mais de 1,5 gols, tá bom? Próximo jogo vai ser aqui no campeonato da Superliga da Turquia, tá? A gente tem aqui o Yeni Malatyaspor contra o Adana, tá? Se você olhar a classificação, o Adana ele está brigando por vagas aí em ligas europeias, ele está na 5ª colocação. Em 27 jogos ele teve 12 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, fez 42 gols, um ataque muito bom, e sofreu 27, então sofre um gol por jogo. Já o Malatyaspor é o lanterna, né? Só tem 4 vitórias, 5 empates, 18 derrotas, o ataque é fraco, tem 22 gols, menos de um gol por partida, e a defesa, aquela peneira, sofreu 48 gols, né? Se você olhar aqui o histórico, quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5, em 4 a gente teve ambas marcam, né? O histórico recente, o Malatyaspor vem de 14 jogos sem ganhar. Dos últimos 7, perdão, em 5 a gente teve ambas marcam. E o Adana vem de 3 jogos sem derrota. Então, vendo todo esse histórico aí das duas equipes, uma odd dessa, o que eu quero buscar nesse jogo? Vitória do Adana, eu quero buscar a vitória do Adana, tá? E mais de 1,5 gols também, vem bacana aqui nessa partida. E o ambas marcam, pode acontecer por o Malatyaspor estar jogando em casa, tá? Então, acho que são 3 cenários aí que a gente tem aí para essa partida. O placar da partida para mim vai ser 2-1 para o time da visitante, tá ok? Próximo jogo aqui a gente vai para o campeonato da Bélgica entre o Sint-Truidense contra o Mechelen, tá? Se você olhar aqui o histórico das equipes, são equipes de meio de tabela, porém o Mechelen está brigando aqui pelas ligas europeias, né? Em 28 jogos tem 14 vitórias, 4 empates, mas tem 10 derrotas. Seu ataque tem 50 gols e sofreu 48. É uma equipe muito over, faz muito gol, sofre muito gol. E o Truidense, 32 gols feitos, 37 sofridos, também é uma equipe bem over, né? O histórico das equipes aqui, o Truidense vem de 4 partidas sem perder, então é uma coisa bacana. O Mechelen vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos. Nos últimos 6 jogos, em todos, saíram pelo menos 3 gols. Nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve ambas marcam, tá? Então, pensando nesse retrospecto aqui, o que eu quero buscar nessa partida? Estou fora do mercado de resultado, obviamente. Eu quero buscar aqui o mais de 2,5 gols, tá? E eu quero buscar o ambas equipes marcam. Eu acho que são coisas aqui que vem aí nessa partida, tá? Placar para mim aqui desse jogo 2-2, tá? Agora a gente vai para o próximo jogo aqui, que a gente vai entrar na Championship, que é a 2ª divisão da Inglaterra, tá? O jogo entre o Huddersfield e o Peterborough, tá? Se você olhar a classificação, o Huddersfield ele está brigando para subir, está em 3º lugar. Em 35 jogos ele fez 16 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Seu ataque fez 46 gols e a sua defesa sofreu 36, ou seja, é um time que faz muito gol e sofre pelo menos um gol por partida, tá? Já o Peterborough é o lanterna, né? Em 33 jogos fez 24 gols só e sofreu 66, ou seja, sofre 2 gols por partida. É uma zaga muito fraca mesmo, tá? Se você olhar o retrospecto aqui das equipes, nos últimos 7 jogos entre elas, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols e nos últimos 7, em 6 a gente teve ambas marcam, tá? E o retrospecto das equipes nas últimas partidas, o Huddersfield vem de 3 vitórias seguidas,
17 jogos sem perder. Nos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve menos de 3 gols. E o lanterninho Butterburg vem de 4 derrotas seguidas, vem de 7 jogos sem ganhar, sofrendo gol nos últimos 4 jogos. Primeira equipe a sofrer de 7 em 6 jogos. Então assim, nessa partida, o que eu quero buscar? Vitória da casa, uma odd boa, pelo retrospecto do visitante muito fraco, então eu vou acreditar na vitória do Huddersfield, sim, tá? E mais de 1,5 gol. São duas tendências aí para essa partida. Placar para mim desse jogo 2-0 para o Huddersfield. Próxima partida aqui, a gente vai para a Bundesliga 2, na partida entre o Darmstadt e o Heidenheim, tá? Se você olhar aqui o histórico das equipes, a classificação, perdão, o Darmstadt é o vice-líder, está brigando pelo título para subir, né? Em 24 jogos tem 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Fez 49 gols e sofreu 30, é uma equipe bem over, né? Quando a gente diz que é uma equipe bem over, é que ela faz e leva muitos gols. É que os jogos daquela equipe saem bastante, pelo menos 3 gols. Over, pelo menos 3 gols, tá? E o Heidenheim aqui, sétimo colocado, ainda tem uma remota chance, né, de brigar aqui por essas vagas aqui para subir para a primeira divisão, para a Bundesliga 1, né? Então em 24 jogos ele tem 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, fez 30 gols e sofreu 30 gols também, tá? Então aqui eu fico fora do mercado aqui de resultado. Vamos ver o histórico aqui. Tem alguma coisa interessante? O Darmstadt vem de 3 jogos sem derrotas. O Heidenheim vem de 3 jogos sem vitórias, o inverso, né? Nos últimos 5 jogos do Heidenheim, em 4 teve menos de 3 gols. Porém, dos últimos 10, em 8 foram ambas marcam. Então, o que eu vou buscar nessa partida aqui? Como eu estava comentando antes, estou fora do mercado de resultado. Bundesliga 2 tem muita zebra do Lanterna ganhar do que está lá em cima, né? Porém, são jogos que saem bastante gols, tá? Então, o que eu vou buscar nessa partida? Ambas equipes marcam, eu acho que é bacana nessa partida. E o mais tranquilo, vamos dizer assim, é o over 1,5. Então, ambas marcam e over 1,5, placar para mim 2-1 para o time da casa, tá? Próxima partida, a gente vai aqui para outra partida da Bundesliga 2 entre o Holstein Kiel e o Paderborn. Se você olhar a classificação, são equipes de meio de tabela, né? O Paderborn em 24 jogos ganhou 8, empatou 9 e perdeu 7, porém fez 41 gols e sofreu 33. Ataque faz muito gol, defesa que também relativamente sofre muito gol também. E o Kiel, em 24 jogos, ganhou 8, empatou 7 e perdeu 9. O ataque fez 30, a defesa tomou 38, faz mais de 1 gol por jogo e sofre também bastante gol, tá? Se você olhar o histórico entre as equipes, quando elas jogam entre si, nos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas, tá? E o retrospecto das últimas partidas dela não tem nada de interessante. Então, para essa partida aqui, o que eu vou buscar? A mesma coisa, o mesmo cenário da outra partida da Bundesliga 2, que é o melhor, o mais indicado nesse campeonato aí, se você acompanhar. Então, ambas marcam e o mais de 1,5 gols nessas partidas, ok? Placar para mim desse jogo, 2-1 para o time da casa, tá? Próximo jogo a gente vai aqui para a segunda divisão da Holanda, que é a Eredivisie, tá? O jogo entre o De Graafschap e o Jong AZ Alkmaar. Esse Jong, em algumas casas de aposta, ficou marcado AZ Reservas, né? Então vamos olhar aqui a classificação. O De Graafschap está na 7ª colocação, 27 jogos, tem 13 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O seu ataque fez 40 gols e a sua defesa sofreu 27, uma equipe bastante over. E o Jong AZ, em 27 jogos, ganhou apenas 7, empatou 4, perdeu 16, fez 24 gols, sofreu 37, então é um ataque fraco e uma defesa relativamente frágil, né? Se você olhar aqui o histórico das últimas partidas entre elas, em 6 jogos, pelo menos em 5 a gente teve aí pelo menos 3 gols. Nos últimos 6 jogos, em todos, a gente teve ambas marcam, tá? O De Graafschap vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos. O De Graafschap vem de 6 jogos sem perder. Ele deu uma subida agora na tabela.
E o AZ, 5 jogos, 5 derrotas nas últimas partidas, tomando gol nas últimas 5. Primeira equipe a sofrer nas últimas 5. Então, assim, nesse jogo aqui, o que eu vou buscar? Vitória do time mandante do The Grab Chat, tá? Vou buscar vitória. E vou buscar também o mais de 1,5 gol, tá? Placar para mim desse jogo, 3-0 para o The Grab Chat. Próximo jogo, vamos continuar aqui na segunda divisão da Holanda, entre o Excelsior e o Den Bosch, tá? Se você olhar a classificação, o Excelsior está lá em cima, o terceiro colocado, 28 jogos, tem 16 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Seu ataque fez 60 gols e a sua defesa sofreu 39. Já o Den Bosch, em 27 jogos, ganhou apenas 8, empatou 3, sofreu 16 derrotas. Seu ataque tem 27 gols e sua defesa 48, ou seja, o ataque faz um gol por jogo em média e a defesa sofre muitos gols, tá? Se você olhar aqui o histórico das últimas partidas, entre elas, nos últimos 6 jogos, em 5 saiu pelo menos 3 gols. O Excelsior vem de 5 jogos sem perder, primeira equipe a marcar nos últimos 5 jogos, tá? Então, depois desse perfil aqui, depois de analisar bem, o que eu vou buscar nessa partida? Vitória do Excelsior, eu acho que ele vem aí numa sequência boa e o Den Bosch vem muito mal, então eu acho que a vitória do Excelsior aqui vem muito bem. E o mais de 1,5 gol também é sempre aí uma segunda opção que eu uso caso aconteça de ter uma zebra, tá? Placar para mim desse jogo, 3-1 para o time da casa. Próximo jogo, a gente vai ter aqui o Helmond contra o Eindhoven. Se você olhar a classificação, o Eindhoven é o quarto colocado. Ele vem aqui em 27 partidas. Ele tem 15 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Seu ataque fez 50 gols, sua defesa sofreu 31. Uma equipe bem over. E o Helmond é o lanterninha. Em 27 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. Seu ataque fez 27 gols, ou seja, 1 gol por partida em média. E a defesa sofreu 47, uma peneira, né? Se você olhar o histórico aqui das equipes, nos últimos 5 jogos entre elas foi um confronto under, então saiu menos de 3 gols em 4 oportunidades. Porém, se você olhar aqui o histórico, o Helmond vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, nos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols, e nos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Nos últimos 5 em 4 ele foi a primeira equipe a tomar o gol, a sofrer o gol. Já o Eindhoven vem de 6 vitórias seguidas, 9 jogos sem perder, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Então, dito isso, o que eu quero buscar nessa partida aqui? Eu quero buscar, como o Helmond é o lanterna e o Eindhoven está bem no campeonato, está brigando aí para subir, eu quero buscar a vitória do Eindhoven, tá? E quero buscar também o mais de 1,5 gol nessa partida. Placar para mim, 2-1 para o Eindhoven. Próxima partida a gente tem aqui o Maastricht contra o Breda, tá? Se você olhar aqui na classificação, o Breda em 27 partidas ele tem 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, fez 41 gols, sofreu 32. Já o MVV, que é o Maastricht, ele vem de 27 jogos, ele tem 8 vitórias, 2 empates e 17 derrotas, perde demais. Seu ataque fez 27 gols e sofreu 55, então um ataque que faz um gol por jogo em média, um ataque relativamente fraco, mas tem uma defesa muito fraca, sofreu 55 gols, tá? Se você olhar aqui o histórico entre as equipes, o Maastricht sofreu gol nos últimos 13 jogos e nos últimos 10, em 8 foi a primeira equipe a sofrer. O Breda vem de 3 vitórias seguidas, tá? Então, vendo aí esse resultado das últimas partidas das equipes, eu estou fora do mercado de resultado e vou buscar aqui o ambas equipes marcam e o mais de 1,5 gol também, tá? Placar para mim dessa partida, 2-1 para o time visitante, para o Breda. Próxima partida, vamos aqui para o jogo do Roda contra o Dordrecht, tá? Se você olhar a classificação, o Roda, ele está aí brigando aí para subir, né? Ele está entrando aí nos times que se classificam. Em 27 jogos, ele tem 11 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Seu ataque poderoso fez 52 gols, sua defesa sofreu 34, um time bem over. Já o Dordrecht
Em 27 jogos, ele tem 6 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Seu ataque é bom, fez 40 gols e a sua defesa tomou, né, na verdade, 59 gols, uma defesa bem fraca. Se você olhar o histórico das equipes, nos últimos 7 jogos, em 6 saíram 3 gols. O Roda vem de 4 vitórias seguidas e 5 jogos sem derrotas, então provavelmente teve um empate aqui antes, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. O Roda vem de 4 partidas sem ganhar, então está no momento ruim, né, nessas últimas 4 partidas. O Dordrecht, 3 jogos sem derrotas, né, então ele está vindo aí num momento bom nas últimas 3 partidas, né, não no campeonato. Nos últimos 5 jogos, em todos saíram pelo menos 3 gols. Nos últimos 5, em 4, a gente teve ambas marcam. Então, dito isso, o que eu quero buscar nessa partida aqui? Vitória do Roda, que eu acho que é o momento do Roda sair dessa fase que ele está passando. E vou buscar também o mais de 1,5 gol nessa partida. Placar para mim, Roda vence por 2-0. Próximo jogo no campeonato holandês, segunda divisão, a gente tem o Telstar contra o Top Os. Se você olhar aqui a classificação, são 2 equipes do meio de tabela, porém que fazem e sofrem muitos gols, né? Se você olhar aqui em 27 jogos, o Top Os fez 35 e sofreu 43, e o Telstar fez 28 e sofreu 47, tá? Então, se você olhar aqui o histórico das equipes, apesar do confronto delas ser under, né? Em 8 jogos, apenas nos últimos 8 jogos, em 6 saíram menos de 3 gols. Nos últimos 5, em 4, a gente teve aí ambas equipes marcam. Bom, se você olhar aqui o histórico das equipes, um confronto under nos últimos jogos. Telstar vem de 4 jogos sem vencer, sofrendo gol nos últimos 3 jogos. E o Top Os sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5, a gente teve 3 gols. Nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve 3 gols, né? Nos últimos 6, em 5 foram ambas marcam. Então, dito isso, para essa partida aqui, eu vou buscar 2 cenários. Eu estou fora do mercado de resultado. Eu vou buscar o ambas equipes marcam e vou buscar um mais de 1,5 gol. Placar para mim dessa partida, 2-2. Vindo aqui para o jogo, último jogo do campeonato da segunda divisão da Holanda, a gente vai ter aqui o Venlo contra o Volendam. Se você olhar, o Volendam é o líder disparado do campeonato. Em 27 jogos, tem 18 vitórias e 8 empates, apenas uma derrota. Seu ataque fez 62 gols e sua defesa sofreu 31. Então é um time que vai subir para a primeira divisão da Holanda. E o seu adversário, Venlo, em 27 jogos tem 11 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. Seu ataque tem 37 gols, sua defesa tem 38. Dito isso, eu nem preciso olhar muito aqui o histórico, né? O que eu vou buscar aqui nessa partida, ainda mais com uma odd alta dessa, é a vitória do Volendam, que é o líder disparado do campeonato, e vou buscar o ambas equipes marcam também, tá? Placar para mim dessa partida, 3-1 para o Volendam. Bom, e é isso. Então, se você gostou das nossas análises, eu peço aí de coração que você deixe aí o seu like no vídeo, clica, se inscreva aí no nosso canal para a gente aumentar essa nossa família, tá? Eu vou estar trazendo aqui todos os dias análise dos jogos. Então, caso você tenha gostado, deixe aí um comentário, deixe o seu like aí, compartilha com seus amigos, tá? E a gente vai voltar aí no próximo vídeo. Fica com Deus e boas apostas para todo mundo.